Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Bernardini falando sobre os cuidados que os consumidores precisam ter ao realizarem compras online. O advogado Marcos Tavares Leite comentando mais um tema relevante para o micro e pequeno empresário. Em meio à grave crise econômica que vivemos, estão tramitando vários projetos de lei. O advogado Alexandre Faro destaca 2. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, que falou qual o impacto da crise mundial no agronegócio brasileiro. Fique conosco! A Receita Federal regulamentou parte da legislação sobre o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio para Financiamento a Micro e Pequenas Empresas. Nessa primeira fase, ela comunicará às micro e pequenas empresas optantes do Simples, constituídas até dezembro de 2019, a sua receita bruta nesse exercício de 2019. Isso, segundo consta, é para facilitar o acesso das micro e pequenas empresas às linhas de créditos relativas ao PRONAMP. Numa segunda fase, será enviado um comunicado para micro e pequenas empresas não optantes do Simples e também que tenham sido constituídas até o final de dezembro de 2019. Micro e pequenas empresas constituídas a partir de 2020 não terão o direito de acesso a essas linhas de crédito PRONAMP, segundo constou da legislação específica. O ponto que tem é que existem essas questões relativas à facilitação de acesso à linha de crédito, informações, redução de exigências, mas de fato são pouquíssimas as micro e pequenas empresas que têm conseguido acessar um crédito de forma que possa efetivamente auxiliar na continuidade de sua atividade, ao pagamento de salários, ao capital de giro. O que nós precisamos é sair também do papel, mas fazer com que esse acesso ao crédito, com juros adequados, redução das exigências, período de carências razoáveis, possam autorizar e possam permitir a toda a micro e pequena empresa a continuação da sua atividade. Na verdade, em outros países, o que tem feito a economia retomar algum tipo de atividade é o apoio ao financiamento a toda a micro e pequena empresa. O SINP, assim, vai acompanhar não só a questão legal, mas a efetividade das normas. Se realmente empresas estão conseguindo acessar linhas de crédito de forma a poder manter a sua atividade. Isso em benefício da micro e da pequena empresa, o maior gerador de emprego e renda do Brasil. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da Keepsell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da Keepsell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Por conta da pandemia que nós estamos passando, tivemos um aumento muito alto das compras realizadas por meio online, seja por meio da internet, sites ou mesmo aplicativos. Muitas pessoas, até para cumprir a quarentena, cumprir o isolamento, não têm saído de casa e realizado todas as compras de consumo, do básico até aquele eventual,
pela forma online. E isso realmente tem ajudado bastante para que a gente cumpra isso. Do outro lado, é importante tomar alguns cuidados para não ter problema na realização dessa compra. Primeira coisa, é importante você verificar se for um site ou um aplicativo, se é um site ou um aplicativo confiável. Ainda assim, tome cuidado ao conceder os seus dados, seja dados pessoais ou dados bancários de cartão de crédito. Verifique, não no aplicativo se ele é confiável, mas no site se ele é de confiança, se ele é criptografado, ou seja, se tem aquele cadeado ali na página que você vai fazer a transação. Ainda assim, é importante que você saiba que você tem direito, por ter realizado essa compra fora do estabelecimento empresarial, mesmo no tempo de pandemia, você tem direito de desistir da compra, desistir daquela aquisição no prazo de 7 dias, sem ter a necessidade, inclusive, de justificar. Ou seja, recebendo o produto, independente se você gostou ou não gostou, ele apresenta defeito ou não, você pode, no prazo de 7 dias, devolver, desfazer a compra. Tome cuidado, tenha precaução para que você não caia nesse tipo de cilada. Em meio à grave crise econômica que vivemos, estão tramitando vários projetos de lei. O advogado Alexandre Faro destaca 2. É natural aí que os primeiros afetados sejam empresas que trabalham com bens denominados bens não essenciais, as empresas de varejo, muitas indústrias. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar, eu acho que é o primeiro recado aqui que é importante, não sei se todos têm acompanhado o projeto de lei Anastasia. É um projeto de lei extremamente importante e ele trouxe diversos aspectos a respeito da pandemia. Dentre eles, eu acho que vale aqui destacar, e é esse o primeiro recado que eu gostaria de dar, é sobre a possibilidade do reequilíbrio econômico-financeiro de contratos em razão da pandemia. Ou seja, a lei ela já protegia antes e agora com o projeto de lei Anastasia ainda mais. Ela protege a posição das empresas que comprovadamente são afetadas pela pandemia, ou seja, é um direito da empresa em buscar junto aos seus parceiros financeiros, aos seus fornecedores, aos seus clientes, o reequilíbrio de relações contratuais se comprovadamente ela foi afetada pela pandemia. Eu acho que um bom exemplo, um restaurante não tem o direito de revisar o seu contrato de locação em função da necessidade de se manter fechado, de não ter clientes, de não ter faturamento. Então, são aspectos muito importantes aí que tem que ser levado em conta. E antes de qualquer atitude drástica, e o objetivo dessa lei foi esse, é para que as partes tentem dar solução negocial a respeito desse assunto, evitando-se assim um litígio ou uma medida mais drástica. O segundo recado que eu gostaria de dar é que existe o projeto de lei do Hugo Leal em andamento, que já passou na Câmara dos Deputados e está no Senado hoje. Esse projeto ele traz alterações muito relevantes e um capítulo específico para a pandemia, para a reestruturação de empresas. E o recado hoje, que teriam horas para falar a respeito desse projeto de lei, mas o principal recado existe uma proposta para que haja uma moratória obrigatória para empresas que foram afetadas pela pandemia, ou seja, um período em que dívidas não poderiam ser executadas, garantias não poderiam ser executadas, um período em que a empresa poderia não honrar as suas obrigações, ou seja, estaria numa moratória, com o objetivo de renegociar a relação com seus parceiros, com seus clientes, com seus fornecedores, com as instituições financeiras. O objetivo é que ao chegar no final da moratória, se evite um processo de insolvência, uma recuperação judicial, um processo falimentar. E, sendo isso aprovado, é um instrumento que deve ser estudado para que seja utilizado evitando-se assim processos mais graves. Observando que isso já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado, eu acho que o outro recado, um complementar aqui a esse ponto esperem para ver o que vai acontecer. Eu acho que tem muita gente desesperada falando, olha, vou entrar em recuperação, vou pedir a falência, mas às vezes vem remédios aí até que não se esperava com tanto vigor, remédios tão fortes que podem ajudar muito. Tá bom, pessoal? Esses eram os 2 recados que eu tinha para dar hoje.
estou à disposição. Muito obrigado, um abraço. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, secretário. Prazer é meu, Cury. Sempre importante estar aqui nesses embates históricos. Muito obrigado, é um prazer. Secretário, estamos num momento de pandemia, um problema novo no mundo. A primeira pergunta, a diferença de agricultura e o agrobusiness para enveredarmos os impactos dessa pandemia na sua pasta. Acho que a agricultura é uma das atividades mais antigas do mundo, né? Desde que o homem conseguiu dominar a natureza, ele vem fazendo a natureza à medida que ele necessita. O agronegócio, ele surge na década de 70, quando se começa a integrar as cadeias produtivas. Então, hoje, o ecossistema do agronegócio, ele vai desde os bancos das universidades, com a pesquisa e desenvolvimento, tanto de genética quanto de agronomia, zootecnia, passando pela indústria química, que é fundamental para o agronegócio, principalmente o agronegócio tropical, toda a parte de herbicidas, pesticidas, a parte das máquinas, equipamentos, tratores, caminhões, colheitadeiras, entrando dentro do que é feito dentro das fazendas, dentro das propriedades rurais. Você tem, então, após a porteira, o pós-colheita, ou seja, tudo aquilo que é produzido, ele no caso do Brasil, 58% de tudo que é produzido nas terras brasileiras são transformadas pelas indústrias brasileiras. Então, a indústria de alimento ela é muito robusta. A indústria de biocombustível muito robusta no Brasil. Depois você tem a parte de serviços até chegar à mesa do consumidor, seja no Brasil ou fora do Brasil. Bom, a pandemia, indiscutivelmente, deve ter afetado substancialmente o agrobusiness, a agricultura, enfim, toda essa cadeia. Impactou em que medida? Eu acho que ele tem impactos positivos e negativos. Acho que um primeiro impacto, que em grande parte nós conseguimos evitar aqui, uma das primeiras ações como secretário de Agricultura nesse ano com a pandemia, foi atuar junto ao governador João Dória para que ele entendesse que todo esse ecossistema que eu descrevi aqui fosse caracterizado como serviço essencial. Claro. Assim como os médicos precisam atender o paciente que chega no hospital, os produtores rurais precisam fazer as suas colheitas quando elas estão prontas a serem colhidas. Você não pode deixar para amanhã para atender um paciente ou para colher a sua colheita. Então esse foi um momento importante que conseguiu, de uma maneira geral, organizar o sistema do agro para que não houvesse ruptura das cadeias. Porque que é importantíssimo. Super importante. Por quê? Porque o ciclo é muito longo. Só para dar um exemplo, um pintinho para nascer de um ovo leva 3 semanas. E esse pintinho que nasceu leva outras 5 semanas para virar um frango pronto para o abate, para ser levado para o supermercado. Se você interfere nessa produção em qualquer momento dela, você então tem uma ruptura que você acaba perdendo tudo a sua produção. Se você não colher a soja esse ano, você vai colher só no próximo ano. Ou seja, o efeito econômico. As perdas são muito grandes. Então, nós mantivemos isso equilibrado. Obviamente, com muito protocolo para que não tivéssemos uma disseminação da doença nessas áreas. Bom, o mundo hoje discute a segurança alimentar. São Paulo, qual é o peso do Estado de São Paulo no agrobusiness nacional? Em valores absolutos, Cury, São Paulo é o maior agronegócio do Brasil. Por quê? Porque ele também é o agronegócio com maior valor agregado. Ou seja, a indústria é muito mais forte aqui do que ela é nos outros estados. Os outros estados, em grande parte, são grandes produtores rurais, mas não necessariamente transformadores dessa produção.
que na balança geral representa... São Paulo representa 20% de todo o agronegócio brasileiro. 20%, todo o dinheiro, a parte econômica, é São Paulo. Valor bruto da produção, ou seja, exatamente o que você falou. Todo dinheiro. Todo o recurso. Muito bem. Como que a pandemia afetou positivo ou negativo? Positivamente, já se colocou que foi a garantia do suprimento do alimento na mesa das pessoas. Não só dos brasileiros, né? Isso é importante. Garantindo os alimentos na mesa não só dos brasileiros, porque nesse momento nós temos toda a exportação, né, importante, tanto de soja quanto de milho, de proteína animal, café, ou seja, todas as grandes culturas do nosso agro continuaram sendo produzidas e exportadas. E no Brasil, diferentemente de outros países do mundo, não houve falta de abastecimento. Ou seja, houve uma demanda grande, e aí vale uma ressalva para o nosso setor de abastecimento. Eu tive pessoalmente, por exemplo, no centro de distribuição do Grupo Pão de Açúcar aqui na Anhanguera, maior da América Latina, recebia em média aproximadamente 180, 190 carretas por dia no seu armazém. Teve dias durante a pandemia que chegaram a receber 350 carretas. Que coisa. E conseguiram expedir tudo e fazer a reposição nos supermercados. Ou seja, realmente nós fomos fantásticos na produção e na distribuição. Um reflexo imediato, uma realização imediata em função da demanda. Aliás, parabéns por tudo isto em São Paulo e no Brasil, claro. Não só São Paulo, porque agora o mundo discute a segurança alimentar. E o governo federal, através da ministra Tereza Cristina, anuncia a preocupação com a China, com a sua visão em relação ao mercado internacional, ao suprimento e à exportação. Não estamos dizendo China, mas como pode ser qualquer outro país. A exportação no Brasil ela é fundamental para o nosso negócio do consumo interno. É a exportação que nos dá escala para conseguir produzir no Brasil a custos competitivos e, portanto, não ter inflação de alimentos. Por que razão em nenhum momento nos preocupou a falta de alimentos aqui no Brasil durante a pandemia? Porque praticamente tudo que é consumido no Brasil é produzido aqui. Ou seja, não há um bloqueio naval que vai atrapalhar esse trabalho de abastecimento. Que é fantástico. E nós, então, somos beneficiados por esses mercados que nós conseguimos abrir ao longo dos últimos anos. Aí o ministro Blairo Maggi teve um papel fundamental no governo anterior. A ministra Tereza Cristina deu continuidade a esse trabalho. Então, nós temos tido bons ministros que têm feito trabalhos no agrobusiness, profissionais. Sim. Tivemos a felicidade de ter gente muito boa, sim, no governo atual e nos anteriores. Justiça seja feita ao trabalho dessas pessoas. É isso aí. Então, o que acontece é que nós temos aqui uma necessidade de abertura de novos mercados sempre. Até agora, muito no Brasil, o agro brasileiro tem sido comprado e não necessariamente tem sido vendido. É verdade. E essa é o próximo passo onde a diplomacia brasileira e a produção brasileira precisam andar de mãos dadas, porque são negociações que precisam ser feitas com países amigos e negociações de longo prazo. Hoje, nós somos exportadores de mercado à vista. Isso. Ou seja, nós precisamos estabelecer regras, contratos, acordos bilaterais que nos dê, de fato, uma previsibilidade do que faremos. Porque é com base nessa previsibilidade de exportação que podemos fazer o investimento em infraestrutura. Na verdade, hoje, o Brasil, na sua maior participação, está sendo carregado pelo agrobusiness. Isto se mantém? Acho que o Brasil está dando um exemplo de agricultura do futuro. Todo mundo se pergunta em relação à segurança alimentar, como o mundo será abastecido, qual é o papel dos países, tanto na produção quanto no consumo. E o Brasil tem dado uma lição de tecnologia. O agro hoje brasileiro
é o setor da nossa economia onde há mais inovação. Então, o Brasil está em genética, está em produtos biológicos, ou seja, grande parte da inovação de como usar o ecossistema brasileiro a favor dele mesmo e na produção de alimentos. Então, eu diria que o Brasil hoje é muito diferente de uma visão de uma grande fazenda. O Brasil, eu diria que é ou uma grande indústria da natureza ou um supermercado para o mundo, certo? Aqui tem tudo e é possível fazer tudo. Isso é verdade quando se fala das grandes áreas plantadas, das grandes fazendas que detêm a tecnologia, que detêm os investimentos, detêm os satélites, enfim. Isto é um desafio para que isso seja estendido para as pequenas áreas, ou esse problema, na sua avaliação, já está encaminhado e resolvido? Acho que nós temos um processo de desenvolvimento muito grande. Acho que ainda há uma área muito grande no Brasil de pequenos produtores que, ao longo do tempo, foram sendo desatendidos. Ou seja, os prefeitos nas nossas cidades, nós temos em São Paulo 645 municípios. Sim. E a gestão é uma gestão urbana. Ou seja, a preocupação do prefeito, ela para onde termina o asfalto e o poste de luz. E o município é muito maior do que o território urbano. Sim. Ou seja, essa área foi esquecida. E nós temos em São Paulo mais ou menos aí 2 a 3 milhões de pessoas que moram no campo, fora a população flutuante que mora nas pequenas cidades e trabalha no campo. Ou seja, nós precisamos ter uma política direcionada ao território rural para que a gente possa melhorar essa realidade, trazer o que é presente hoje para esses grandes e sofisticados produtores do Brasil também para os pequenos. Não é uma verdade absoluta, porque você tem, por exemplo, a questão das flores, que sofreram muito agora. As flores são altamente tecnológicas e produzidas em pequenas propriedades. A própria área de frutas, legumes e verduras no estado de São Paulo, que é uma potência, exporta para o Brasil todo e para fora do Brasil, também feito por pequenos produtores. Agora, tem atividades que não se sofisticaram, porque nós não tivemos uma visão clara de política pública para esses pequenos produtores. Ou seja, são desafios a serem atendidos. Agora, a pandemia, na sua avaliação, felizmente não impactou como impactou em outras áreas no agrobusiness. É questionável a sua pergunta, Curi, pelo seguinte, vou dar o exemplo do leite. Certo? O leite no Brasil é a atividade rural de maior abrangência, ou seja, toda cidade, todo município do Brasil tem o produtor de leite com a sua vaquinha. 50% da produção do leite no estado de São Paulo, por exemplo, vai destinado a leite líquido, ou seja, o leite de caixinha. Os outros 50% vai para leite sólido, manteiga, queijos. Quando você tem a chegada da pandemia e você fecha os restaurantes, toda a comida fora do lar, o que acontece? Esse grande consumo de mussarela, de queijos, ele reduz drasticamente. O que acontece? O produtor, então, vai ficar sem um destino para aquele que se especializou em leite sólido. A demanda no supermercado se altera completamente. Há uma corrida aos supermercados para comprar o leite em caixinha, porque é um alimento fundamental e pode ser guardado. E aí você tem que reorganizar o laticínio, reorganizar toda a produção, o que traz em altos custos para a venda de um produto que tem menor margem, que é o leite em caixinha. Então, isso tem um efeito na demonstração de resultados, tanto dos laticínios quanto dos produtores. Fora a questão da ração da vaca, que é basicamente soja e milho, que são cotadas em dólar. Então o dólar sai no ano passado com R$ 3,90 e vai para uma média de R$ 5,30. Ou seja, o custo da ração da vaca sobe exponencialmente e o seu preço, vendendo um produto de menor margem agregada, cai também. Ou seja, é uma equação e o inverso que não é na simples. soja. E o inverso na soja. E o inverso na soja. Bom,
Secretário Gustavo Junqueira, nós queremos agradecer muito a sua participação, a todo esclarecimento, ao brilhantismo e desejar muito sucesso, porque o seu sucesso, e claro, dos outros secretários, etc., é o sucesso de São Paulo, é o sucesso do Brasil. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.